boa noite pra você também. Tô orgulhoso do Botafogo nessa noite. Tá empolgado, tudo bom, Tomás? Tem coisas que também acontecem com o Botafogo. O Botafogo, né? Até ganhar de 5-0 numa semifinal nunca tinha acontecido, mas uma hora acontece, né? O Botafogo vai jogar sua primeira final de Libertadores na história. Boa noite pra todo mundo que tá com a gente aqui no Depois do Jogo. Eu achei que foi um jogo que aconteceu a feição do que o Peñarol queria no primeiro tempo e, logicamente, do jeito que o Botafogo queria no segundo tempo, né? O primeiro tempo virou 0-0. Antes desse vendaval aí de acabar, o resultado final acabou sendo de 5-0 pro Botafogo. Mas achei muito bom o primeiro tempo do Peñarol. O Peñarol, ele foi pra cima, né? Ele agrediu o Botafogo. Ele deve ter visto alguns jogos do Campeonato Brasileiro em que fica claro que o Botafogo não gosta de ser agredido. Ele gosta de espaço. Não tem problema nenhum para contra-atacar. Todo time gosta de espaço. Mas o Botafogo não gosta muito de ser agredido. E o Peñarol agride o Botafogo. Os primeiros 15 minutos, né? 10, 15 minutos. Depois, o jogo passa a ficar um pouco mais equilibrado. O Peñarol apelando para as faltas. Um juiz fraco. Elogiei ontem o árbitro venezuelano no jogo do Atlético contra o River. Hoje não, hoje é um árbitro fraco que permitiu o empurra-empurra, permitiu cera, permitiu faltas mais duras, não mostrou tanto cartão, mas não se impôs, né? Ao contrário do de ontem. Então, o jogo acabou ganhando os contornos que o Peñarol queria. E o jogo 0-0, amarrado, Botafogo sem conseguir criar grandes chances. No segundo tempo, o primeiro gol abre a lata, o Peñarol se perde um pouco na marcação e num piscar de olhos já estava 3-0, né? E aí depois o Botafogo continua construindo a goleada e está na final, Tomás. A chance de termos um Botafogo e Atlético Mineiro na final da Libertadores é de 90%, né? Uma chance muito pequena do River fazer 3 gols no Galo e uma chance nenhuma do Peñarol. Aliás, eu acho que o Botafogo tinha que poupar jogadores na partida de volta. Não sei se isso vai virar tema, se isso vai virar conversa lá no Botafogo ou mesmo externamente, mas considerando que existe uma disputa de título pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo está separado do Palmeiras por 1 ponto, o Botafogo não tem razão nenhuma de mandar seus titulares para o Uruguai. Deixa eu lembrar o amigo que é o Botafogo. Não. Tem coisas que só acontecem. Esquece. Se eu sou botafoguense, o Alexander Barbosa está pendurado, você coloca para jogar o segundo jogo? Os pendurados eu posso deixar no banco de reservas. Aliás, o Barbosa, você foi falar em pendurado, mas enfim, eu deixaria no banco de reservas, Juliana, na necessidade. Entendi. Muita gente entendeu. É que você vê pouco o Instagram, acho. WhatsApp. Vamos para os números do jogo. Dessas coisas aí. Na tela, a estatística de Botafogo e Peñarol, um atropelamento, quase 70% de posse de bola para o Fogão, 22-8 em finalizações, chegou a estar 15-2 ou 15-3 no segundo tempo, quando já estava 3-0. No finalzinho ali, 10 minutos finais, o Peñarol teve até uma chance clara, né? Teve. Uma de cabeça, coisinha. Exato. Uma coisinha ali. Claro. 10 finalizações corretas do Fogão contra 2 dos Carboneiros, 503 passes contra 220, bem mais do que o dobro, 7-4 de escanteios. E o Botafogo foi mais faltoso também, foi mais vibrante, 18-8, números do SofaScore para dar o devido crédito. Um atropelamento. Agora, interessante como pode um jogo ser tão diferente do primeiro tempo para o segundo tempo. Primeiro tempo eu ainda vi em casa, antes de vir para cá, meu filho no finalzinho falou, jogo chato, né, papai? Mal podia esperar pelo que viria no segundo tempo. Ficou mais chato no segundo, pro Peñarol. Eu acho que a chave do massacre, a chave da goleada, ela já começa a aparecer no fim do primeiro tempo, quando o Luiz Henrique tem 2 chances, criadas por ele. Sim. Bolas em que ele recebe do lado direito, traz para dentro, numa ele chuta por cima, e na outra ele obriga o goleiro a fazer uma boa defesa. Ali a gente já conseguiu enxergar o que vinha pela frente. E o que vinha pela frente foi o Botafogo jogando muito pelo lado direito. Com as subidas do Vitinho e com as incursões do Savarino. Aí que tá, o Savarino transformou-se num jogador muito interessante, né, Tomás? Não que não fosse. Ele era um jogador do Atlético Mineiro, campeão brasileiro de 2021. O Savarino estava lá, naquele Galo que quebrou o jejum de 50 anos para ganhar o segundo título brasileiro dele. Alguém vai falar que é o terceiro e eu vou dar risada. Mas para ganhar o segundo título brasileiro do Atlético Mineiro. E o Savarino era um jogador que era reserva daquele Atlético. Entrava em muitos momentos, mas era um reserva. E hoje, com muita mobilidade, né? Até o Luiz Henrique foi eleito o melhor em campo, mas acho que o Savarino fez um jogo espetacular.
E o gol dele, o primeiro gol, é o que abre o caminho. Porque antes do Peñarol conseguir perceber que era pela direita que o Botafogo ia criar tudo o que criou, tudo bem, você já tem que contar com isso, né, Tomás? O Luiz Henrique é um jogador que já está na seleção brasileira. Claro. Então, o Diego Aguirre, que é um bom técnico, quando deve ter estudado muito o Botafogo, observado, ele tem que saber que pela direita as coisas acontecem. Mas antes de perceber que elas iam acontecer não só com o Luiz Henrique, mas com o Luiz Henrique e com o Savarino, o jogo já estava decidido para o Botafogo. Não deu tempo para o Peñarol encontrar soluções. E aí o Peñarol desabou também, animicamente. Não foi um dia fácil para o Peñarol, para o torcedor do Peñarol. Aliás, não foi um dia fácil lá no Rio de Janeiro, né? Muito quebra-pau. A gente já viu isso acontecer em outras ocasiões. Mas com Luiz Henrique e Savarino as coisas se resolveram por ali, Tomás. Muito bem, vamos ver se a produção concorda com você, então. Vamos aos destaques dessa partida no estádio Newton Santos. Primeiro deles, Luiz Henrique, tá aí o Júlio cantando aí essa história, 75 minutos em campo, 1 gol, 1 assistência e 2 passes decisivos. Joga demais, joga com a 7 do Garrincha. O outro destaque da partida, tá aí, Savarino, 93 minutos em campo, jogou o tempo todo, fez 2 gols, 4 passes decisivos e 87 passes corretos do camisa 10 do Fogão. Jogou muita bola. Ele tem conseguido se destacar mais do que o Almada, no meu ponto de vista. Não só no jogo de hoje. O jogo de hoje é óbvio, mas na própria campanha do Botafogo, o Almada fez um jogo muito bom, agora eu não lembro contra quem, mas o Savarino, ele tá jogando mais do que o Almada. E o Almada é um jogador de seleção argentina, né? Um jogador campeão do mundo, Savarino de seleção da Venezuela. É outro nível. Os caras estão jogando muito. Marlon Freitas e Gregory fazem uma dupla de volantes muito interessante. Tem o próprio Almada, como eu disse, o Igor Jesus. O terceiro gol, que a gente até se perde. O terceiro gol, que é um gol de contra-ataque, é um gol já no Botafogo atacando os espaços que o Peñarol começou a deixar, é uma bola recuperada pelo Igor Jesus. Sabe o que eu acho interessante, Tomás? Você assiste hoje esse jogo do Botafogo. O jogo que o Luiz Henrique fez, o jogo que o Igor Jesus fez. Você assiste o jogo do Vinícius Júnior ontem. Você assiste o jogo do Rafinha hoje. A gente vai ver mais pra frente no programa os 3 gols do Rafinha contra o Bayern de Munique. E aí sai o Dorival Júnior, você fala, por que esses caras... Por que quando eles estão juntos eles não jogam nada, né? Impressionante. Por que quando eles vestem a camisa da seleção brasileira não acontece tudo isso? Vamos dizer que o futebol de seleções tivesse ficado parado por alguma razão durante 5, 6 anos. E aí o torcedor brasileiro hoje pensar, putz, quando a seleção voltar a gente vai ter Rafinha, Vinícius Júnior, Luiz Henrique e Igor não Jesus. Sabemos se o Neymar vai estar em condição e o Igor Jesus. Não tem pra ninguém, não vamos perder nenhuma. Nem precisa do Rodrigo. Não precisa do Rodrigo. É de se pensar mesmo. Claro. Assim, é culpa do técnico? Mas é falta de... Eu não acho, tá? Eu acho que passa pelos jogadores. Acho que os jogadores precisam ter mais coragem, mais cara de pau para cima dos adversários quando vestem a camisa da seleção brasileira. Porque o técnico vai falar assim, não tem tempo para treinar. Mas não precisa treinar. Treinar o quê? O Luiz Henrique e o Igor Jesus jogam juntos. O que você quer treinar? Vai lá e faz a mesma coisa. Tem muito outra. Se treinar, estraga, sabe? O Rafinha hoje jogando como camisa 10, jogando a bola que jogou no Barcelona. É uma como é que se diz assim? É uma dúvida existencial. Exato. Como podem esses caras jogar o que jogam nos clubes e não jogarem nada na seleção?